declaração do Lula hoje. E ele diz, ó, a discussão sobre ensino médio envolverá professores e estudantes. E uma aspa que eu achei legal que ele falou, ó. Ele falou que ele conversou com o ministro, Camilo Santana, e ele vai fazer o debate sobre ensino médio e fazer uma discussão com educadores e estudantes. Não vai ser do jeito que está. Para que a gente possa fazer uma coisa que seja agradável ao governo e também aos estudantes. Ele falou que o Camilo vai conversar com outros sindicatos para que possa estabelecer, tanto com educadores quanto com as alunas, uma nova discussão sobre o ensino médio e o Camilo vai fazer aquilo que for melhor para os estudantes. Além disso, o PSOL entrou, por exemplo, com um projeto de decreto legislativo para revogar o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, porque eles alegam que se não revogar o cronograma, essa consulta aí do Ministério da Educação vai ser só uma forma de procrastinação. Mas enfim, é importante e eu acho legal ver o Lula dizendo que antes de fato dar sequência e aprofundar essas mudanças, vai ter uma consulta com a sociedade. Você tá animado em relação a isso ou você acha que não vai adiantar de nada? Então, Guilherme, olha só, isso foi uma das enormes mudanças ocorridas dentro da posição do Ministério da Educação nas últimas 24 horas. E aqui deixa eu fazer uma autopropaganda, tá? Nesse espaço aqui, nesse espaço 247, eu tenho já há mais de mês empenhado uma série de críticas, especificamente à questão da educação. O 247 recebeu o Daniel Cara, fez discussões com ele, fez uma live inteira com ele, que é outra pessoa que também está usando seus espaços para fazer essa crítica, né? E na semana passada eu meio que virei o inimigo da esquerda brasileira, porque digitei lá no meu Twitter de que nós estávamos virando um governo de direita com 2 dedos de amor aos pobres, né? Pois naquele momento nós tínhamos uma posição do ministro da Educação de que não revogaria o ensino médio, ele já tinha dito isso, pautado isso abertamente. Nós tínhamos efetivamente as 2 presidentas dos bancos públicos brasileiros que tinham se ombreado aos bancos privados e tinham parado de fazer empréstimos a juros baixos para funcionários públicos e aposentados. Nós tínhamos efetivamente um marco tributário que se via naquele momento, já se dizia que seria muito menos de esquerda do que se imaginava. Tínhamos o Múcio na defesa, tínhamos, né, uma série de motivos que levavam a gente a fazer isso, pois todos esses motivos, de alguma maneira, parece que foram atacados por Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje o Luiz Inácio Lula da Silva deixou. Eu acho que o Horta travou, gente. Enquanto ele ia falando. Bom, enquanto o Horta não consegue recuperar a conexão dele aqui. Se vocês estiverem assistindo a live Eu ainda. tô ouvindo. Aí, beleza, você tá me ouvindo? Beleza, pode voltar então. Voltamos. Deu algum probleminha aí. Você tava falando que o Lula começou a também criticar, não criticar, mas também apresentar posições contra esses quadros que vinham sendo criticados dentro do governo dele. Isso. Já tinha havido, por parte do presidente Lula, uma exigência de que o Camilo Santana recebesse a CNTE, porque o Camilo Santana não tinha recebido a Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Educação e só foi obrigado a receber. Agora veio a segunda exigência, né? E o Camilo Santana, nas últimas 24 horas, inclusive agora parece que ele deu uma entrevista, uma manifestação, dizendo que ele tem enormes divergências com o ensino médio, né, em diversas questões, e nós vamos trabalhar para que isso seja modificado. Ou seja, o Camilo Santana que dormiu na sexta-feira da semana passada, parece não ser o Camilo Santana que acordou essa semana. E o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu, eu tenho a impressão, que é essa postura do presidente dizendo, gente, nós somos um governo de esquerda, é bom que vocês aprendam e entendam isso, e se tem estudante e professor na rua, tem que ser ouvido, eles têm que fazer parte e as indignações têm que ser levadas em conta. Eu estou um pouco feliz com relação a isso. Agora, obviamente que o Camilo Santana precisa dar, a partir de agora, um encaminhamento rápido para essa transformação, porque são 2 problemas, Guilherme. O primeiro é o cronograma que tem que ser travado, porque se ele não for travado, obviamente não adianta nada. Se o Camilo amanhã disser, não vou começar aqui um grupo de estudo que vai levar 6 meses para debater o ensino médio, acabou. Enquanto a gente estiver debatendo, o ensino médio se consolidou. Esse é um dos problemas. O outro é que daqui a um pouquinho, Guilherme, vai ter que se comprar livros didáticos, se é que já não se está, nesse momento, fazendo os projetos de licitação. E se você comprar livros didáticos já pensando na questão do novo ensino médio, nós teremos um problema violento lá adiante para tentar transformar alguma coisa, porque vai se ter empenhado uma quantidade de dinheiro brutal em cima de um material que alguém dirá, não pode ficar sem ser
ser utilizado. Então, é importante que o ministro Camilo Santana, nesse momento, já que ele acordou essa semana completamente contrário ao novo ensino médio, como ele declarou, né? Talvez não completamente contrário, eu estou forçando as palavras do ministro, mas com grandes divergências, é importante que o ministro Camilo Santana dê vazão a isso dentro do seu ministério e que faça com que, efetivamente, essa abominação, que é o novo ensino médio, trave, seja parado, porque nós já temos, inclusive, Guilherme, várias informações de prejuízos de alunos que cursaram o novo ensino médio em escolas piloto, que foram escolas que foram escolhidas para fazer isso, e não conseguiram passar na universidade, por exemplo, em geografia, Guilherme. Geografia, tem um depoimento de um rapaz dizendo, eu fiz para geografia, que não é um curso extremamente concorrido, e ele diz, eu não consegui passar porque eu tive disciplinas de marketing, de design no meu ensino médio, e não as necessárias para isso. E pasmem, Guilherme, sabe o que ele está fazendo? Ele está voltando a cursar o ensino médio. Ou seja, o prejuízo que uma postura negacionista, como a postura que o ministro Camilo tinha até sexta-feira, o prejuízo que isso causa aos estudantes é brutal. É importante que o governo haja e haja rápido. Perfeito posicionamento, Horta. Eu concordo integralmente com você. É urgentíssimo fazer isso. Inclusive, um dos meus sonhos é ser professor de história. Eu estudo para isso. Tenho até alguns dos livros que eu tô pegando agora para ler na outra faculdade que eu tô fazendo. E assim, é desesperador você ver a perspectiva de dar aula de ciências humanas nesse novo ensino médio. Você vê as pessoas reclamando como a estrutura das escolas está sendo alterada para projetos de empreendedorismo, projeto de vida, e todo tipo de aula completamente estranha, fútil, e tirando cargas de filosofia, de geografia, de história e de outras matérias que são indispensáveis, né? Tá tendo uma lógica utilitarista na nossa educação, o que é uma aberração, e não só para um objetivo como, por exemplo, passar no vestibular, que, claro, é muito importante na vida individual de alguém, mas para uma formação de sociedade mesmo. Como que as gerações vão ser educadas daqui a 5, 10 anos? Como que vão ser esses adultos, né? Enfim, é uma coisa muito triste. E aí teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é, poxa vida, mas não teve um grupo de trabalho para avaliar isso? Não dava para ter feito isso antes? E eu repito essa pergunta para você, Arta. Não teve um grupo de trabalho? Não teve como já iniciar o governo Lula com uma prioridade para isso? Porque foram montados grupos de trabalho na transição para avaliar a situação. Eles já não sabiam que estava caótico naquela situação? Olha, Guilherme, quem nos acompanha aqui sabe que eu sempre disse que a transição foi um fracasso. A verdade é essa. A transição serviu como colchão de legitimidade política e não fez o que efetivamente devia fazer. Especialmente na educação, a transição já demonstrava que o ministério seria de caráter de corte neoliberal. Quer dizer, nós tínhamos apenas o Daniel Cara lá, defendendo uma educação mais à esquerda, e o resto tudo nós tínhamos era representante de ONGs, de instituições bancárias pela educação. Quer dizer, nós tínhamos de tudo menos alunos e professores sendo ali colocados. Então, foi horrível, efetivamente, o que aconteceu, mas dentro daquela euforia que nós vivíamos e que parecia que era só o Fernando que ficava ali enchendo o saco, dizendo, gente, né? Dentro daquela euforia, todo mundo achou que a equipe de transição estava fantástica. Somente depois do golpe do 8 de janeiro é que se viu que o trabalho foi jogado fora, porque o golpe de 8 de janeiro, inclusive, também acontece porque a transição não identificou os locais onde eram necessários a mudança imediata de pessoas para interromper as ordens, as cadeias de comunicação e tudo mais que o bolsonarismo tinha criado, né? Qual não foi a nossa surpresa de quando nós entramos dentro do governo, começamos a ver gente da Fundação Lehman dentro do Ministério da Educação. Aí nós começamos todas as pessoas que trabalham na educação de esquerda, não é só o Fernando, tá? Porque às vezes tudo cai em cima de mim, mas assim, tem muita gente que está usando seus espaços efetivamente para fazer essa crítica, que agora parece estar dando resultado na medida em que o presidente chama e diz, olha, precisamos realmente conversar sobre isso. Os alunos na rua, os professores reclamando, a Confederação Nacional reclamando, já uma série de evidências mostrando o erro e educadores com experiência nisso dizendo, isto não pode continuar. Então, de alguma maneira, poderia-se ter feito essas discussões antes no governo? Sim, poderia. E é exatamente por isso que eu disse que saúdo muito essa mudança repentina do ministro Camilo para uma posição cada vez mais à esquerda no processo de educação. Espero que continue, espero que o ministro
vá mais adiante nisso e pare de tratar a educação como uma questão de medição, de prova, de números, de gráficos, e comece a tratar a educação como uma questão humana, plural, que tem que respeitar as diversidades e que tem que ouvir efetivamente quem está no fundo, ali, no chão, na sala de aula, fazendo o trabalho que precisa ser feito. Vamos ver se a gente consegue, Guilherme.